Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta aula. Hoje a aula está sendo gravada porque já tem alguns dias que eu estou com um problema na minha internet, tá bom? E está para ser solucionado aí, mas ainda a empresa que fornece a internet para cá ficou de mandar um técnico, né, para resolver. Eu estou com bastante lentidão, então na aula de vocês eu vou estar acompanhando o chat pelo celular, pelo 3G, tá bom? 4G, aliás, né, pela minha internet móvel, mas eu já deixei o conteúdo pré-preparado, tá? Então, ainda nós vamos continuar no desenvolvimento daquele sisteminha que nós temos, né, para fazer aí que eu dei a proposta. Então, hoje, como nós teremos uma aula de análise de sistemas 1 e duas aulas de web, o que eu deixei para vocês fazerem, tá? Como nós criamos só o diagrama de caso de uso, ainda falta desenvolver o fluxograma do sistema, tá bom? E também gostaria que vocês desenvolvessem na aula de web a página home do nosso sistema, tá bom? Então, a princípio, ó, vejam só, eu quero que vocês desenvolvam, né, o fluxograma e a home na aula de web. Então, aqui no meu caso, como eu criei duas partes de um sistema, que é a parte administrativa e a outra parte da barbearia em si, que vai ser o quê? Marcar o barbeiro para o usuário, né? É, escolher se é corte ou se é barba, coisas desse tipo, qual vai ser o barbeiro, né? Enfim, eu ainda não desenvolvi essa parte, mas a parte administrativa já está aqui, tá bom? Então, nessa parte, o que que temos? Criar o usuário, né? Pesquisar o usuário, alterar o usuário e excluir o usuário, tá? Então nós temos algumas coisas, ó, por exemplo, alterar o usuário, ele precisa digitar o ID desse usuário. Então, até já abri o Creately aqui. Então, por exemplo, eu vou só criar um exemplo aqui, só para vocês verem mais ou menos, mas não precisa ser totalmente detalhado, é só para a gente ter uma noção de como vai ficar aí essa questão do fluxograma, né? Mais ou menos para entendermos a lógica do sistema de vocês. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, se eu fosse criar essa parte do alterar o usuário, então vou colocar aqui, ó, por exemplo, um processo, tá? Vou ligar ele aqui, daqui para cá, tá? Vou fazer aqui mais ou menos rápido, para não tomar tanto tempo, tá? Então, o processo seria alterar usuário, tá? Sendo assim, aqui eu vou colocar uma decisão, por quê? Para alterar o usuário, primeiro o usuário tem que existir, né? Não tem como eu alterar algo que não existe. Então, a primeira coisa que o usuário faz é digitar um ID que ele vai pegar através dessa pesquisa, né? Então, por exemplo, vamos supor que o Henrique, né, desculpa, o Henrique é um usuário da barbearia. Eu pesquiso o nome dele e tal, e aí ele vai me dar um resultado, né? Ah, o Henrique da Silva Santos é tal ID. Aí eu vou pegar aquele ID e colocar aqui, né? Vou dar um Ctrl V e vai dar esse ID. Se esse ID tiver correto, eu consigo alterar o nome, o nome de usuário e a senha. Se não tiver, é, eu se esse ID não existir, ele vai dar um erro, né? Falar, ó, esse usuário não existe, tá? Então, aqui no caso eu teria que ter uma decisão, né, no alterar usuário, por exemplo.
existe, tá? Só um exemplo. Se existir, vem para um lado, se não existir, vem para o outro. A gente pode até colocar aqui, ó. Por exemplo, né? Existe. E aí a gente põe, por exemplo, só para representar, tá, pessoal? O alterar. Alterar. Beleza? Se não existe, olha lá, não existe, o que a gente pode fazer? Não existe, a gente pode colocar até uma perguntinha aqui. Digitou correto? Cadastre o usuário. Algo mais ou menos assim que eu queria que vocês fizessem. Tá, e daqui, deixa eu ver se eu consigo adicionar outro, ó. Voltando pra cá, tá? Só que aí a gente desenha bonitinho, o que seriam duas arestas diferentes, né? Mais ou menos assim. Uma decisão. Posso até fazer assim, certo? Não existe, digitou correto, cadastre o usuário. Então, algo mais ou menos assim que eu quero que vocês façam no fluxograma. Já na página home, por exemplo, o Henrique já pode aí criar que eu me lembro do caso do Henrique, né, que o resto do pessoal não falou qual tipo de sistema eles estão criando, mas o Henrique é um usuário na verdade é um sistema para um restaurante. Então pode ter um cabeçalho, né, com link de cardápio, tal. E aqui, sei lá, alguns botões para reserva de mesa, que mais? Área de... Eu sei que acho que hoje nem existe mais isso, mas só para tentar deixar um pouco mais clara essa situação, tipo, área de fumante, não fumante, entre outras coisas. Beleza? Então, basicamente, o que eu quero para a aula de hoje é que na aula de análise de sistemas vocês desenvolvam o fluxograma, tá? E para a web desenvolver a home do nosso sistema. Fechado então? Desculpem pelo problema da minha internet, tá? Mas creio que logo isso vai se resolver para nós termos aí as nossas aulas ao vivo novamente. Beleza? Qualquer coisa estou à disposição no chat aí via internet móvel, tá? E acho que não vai haver nenhum problema caso vocês tenham dúvidas. Certo? Abraço a todos e até mais.